feia, tô feia. Mas daqui 3 segundinhos. Eita. Outra cheirosinha bonitinha. Vamos lá, então. E aí? Cabelinho prontinho. Troquei de óculos, ficar mais bonitinha, né? Camisetinha do Stitch. Shortinho meio que do Stitch. Agora eu vou te mostrar o meu sapato. Um minutinho, né? Ó, fazer assim. Pegar meu tênis aqui. Ó, pegar tênis aqui. Deixar aqui o celular apoiado. Esse é o tênis. No 3, eu vou colocar ele. Calma aí. 3, 2, 1. Prontinho. Tênis. Oi. Aqui, ó. Aqui, ó. Não repara na bagunça, ó. Beijos.